dentro desse formato, apresentar uma proposta. Já falei com o Andrei, que é coach, lá de Floripa, um cara sensacional. Aí na quarta-feira quero fazer com ele. Quero fazer um com regras também. Hoje a proposta de fazer com o professor aí da história do jiu-jitsu, para a gente conseguir chegar para a galera realmente com conhecimento, né? A parte técnica de posições, a gente está vendo muita postagem, muita coisa aí. Tem bastante conteúdo para a galera treinar em casa. Eu então realmente queria fazer um trabalho diferenciado. Eu vi o trabalho do Alexandre Vieira também, fazendo entrevista, achei bem legal, bem bacana. E achei que esse é um formato legal de, enquanto a gente está aí na quarentena, entregar um material de conteúdo legal, diferente, e que a galera aproveite agora, porque eu sei que em outro momento todo mundo vai estar fazendo alguma coisa e não vai mais conseguir aproveitar. Então, essa é a proposta desse trabalho que a gente vai fazer aí 2 vezes por semana. Estamos começando hoje aí com essa aula aí de história aí com o professor Padial. Legal, obrigado. Vamos trocar essa ideia, né? É importante, assim, eu queria falar algumas coisas. Importante salientar que eu não sou um historiador, eu sou um estudioso. Um cara que já leu alguns livros e venho tentando me aperfeiçar ao máximo nisso. Tenho contato com diversos historiadores, temos contato diário, né? Às vezes, diversas vezes por dia. Faço trabalho no meu canal do YouTube, né, com o Fábio Kyutakal, que inclusive saiu o teaser do documentário dele, que é o Close Guard, saiu o teaser ontem. Pô, aliás, a galera tem que ver esse documentário a hora que sair, que vai ser fantástico, né? Ele sim é um grande historiador, tem outros, né, historiadores, escritores de livro. Eu sou um amante do negócio, eu estudo e acredito que sei algumas respostas, não todas, né? Então, assim, a minha ideia hoje aqui, se for bom para vocês, era um bate-papo, tá? Para que eu possa responder algumas perguntas e dar uma noção, assim, do que eu venho estudando e meu parecer sobre o jiu-jitsu, né? Legal, show de bola. Tá ótimo, professor. Fiz questão e queria fazer esse trabalho porque eu acompanhei muito o teu trabalho com o Fábio, fui incentivador, né, do seminário de vocês aí. Claro. E, cara, quando eu participei do seminário eu achei fantástico, muita coisa que eu não sabia, muita informação que a gente encontra aí, muita coisa sem fonte, né, que não é realmente a história verídica ou comprovada. E aí o Fábio trouxe bastante documentação, fotos de pesquisa que ele fez. Sei que tu também tem estudado muito, vem de uma família de faixa preta, conhece muito também, tanto o lado do jiu-jitsu como do judô, que meio que se mistura. E eu acho interessante a gente trazer isso para a galera, porque falta, né, um conteúdo de qualidade. Eu até essa semana falei do livro. Esse é um livro fantástico para quem gosta de jiu-jitsu, trouxe aqui junto. A primeira vez que eu realmente conheci mais da história, que me surpreendeu, foi lendo esse livro aqui, que trouxe muito conteúdo e também com embasamento da revista Cruzeiro, Jornal Globo, de documentos da época também. E eu acho que isso é que é bacana, né? A história contada sempre vai virando um telefone sem fio. E quando a gente começa a se embasar em documentos, em publicações, fica um pouco mais, pelo menos comprovado. Eu acho que a gente consegue acreditar mais e fica mais confiável, né? Bom, eu queria começar falando o seguinte. Por que é o meu interesse na história do jiu-jitsu, né? Porque, assim, quando você realmente é um amante, um apaixonado por aquilo que faz, né, pelo seu treino, pela aula, tá, hoje tá com muito barulho aí, tá? Acho que é a... Ela tá terminando uma aula agora, professor. Mas vamos lá. Tá, vamos lá, já tá acabando ali. Tá, show. O que acontece? Então a gente procura saber muito mais do que não ser no jiu-jitsu, né? A parte física, a parte do treino, de suar, da técnica, isso é um pedaço do jiu-jitsu. Tem outros departamentos que a gente vai explorar ao longo de conhecer uma arte marcial. Então, às vezes, isso vem desde o início, desde que você ali é faixa branca, ou às vezes você se forma faixa preta e fala, pô, como é que eu complemento tudo isso que eu já sei de técnica e tudo
tudo mais, né? Então você vai atrás da filosofia, você vai atrás da história, você vai atrás de várias coisas, né? E no meu caso não foi diferente, eu quis buscar algo mais além das técnicas, entende? Então, sempre gostei de ler os livros e procurar entrar em contato com pessoas que fizeram parte da história. Então, aí começou, né, o meu interesse pelo que eu estaria aqui disposto hoje a falar. Então, já li alguns livros, já estudei bastante. Tem o meu canal do YouTube que a gente faz basicamente isso, fala sobre a história do jiu-jitsu, entrevista pessoas notórias, grandes mestres, pessoas que estão aí com 90, 80 anos, né? Então, isso eu acho que era importante falar. O porquê a gente está falando isso, né? Da minha parte, houve uma necessidade de preencher essa lacuna, entende? Cara, eu acho fantástico isso, acho importante a gente conhecer a história, até porque é importante para quem vive do jiu-jitsu como eu, para quem pratica, conhecer a história, conhecer a origem. E eu lembro de uma frase tua que eu achei muito legal, de que, eu não sei se eu vou saber reproduzir certo, mas de que a gente aprende as técnicas, as defesas de pessoal, os conceitos, mas que a história e a filosofia vêm para fazer a conexão entre tudo isso. E eu achei fantástico essa visão, porque eu realmente sentia falta disso, de que, pô, como a gente fala às vezes de regra, a regra tem um fundo também no embasamento de defesa pessoal, no porquê do jiu-jitsu, da progressão da luta. E eu acho que é importante a gente entender dessa história, dessa conexão, o porquê de cada coisa. E isso agrega muito valor no nosso jiu-jitsu, né? A gente saber dessa arte marcial e saber realmente histórias concretas, né, do jiu-jitsu. Acho que é muito importante para qualquer praticante, professor de jiu-jitsu, conhecer mais da nossa história, né? Professor, assim, antes de prosseguir, queria pedir para a galera que está acompanhando aqui, mais uma vez agradecer, pô, estamos 52 pessoas agora assistindo, e que a galera participasse deixando perguntas aqui, porque a gente vai realmente levar no formato de bate-papo, não vai ficar aqui dando aula de história, né, porque não é essa a intenção. Mas eu acho que no bate-papo a gente ganha mais porque vai atendendo as perguntas da galera. Então, por favor, quem puder, quiser fazer pergunta, manda aí. A gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? A gente formato, não, né, professor Padial? Esse formato de um workshop aí, de um seminário de história do jiu-jitsu, a gente já fez, já promoveu isso, né? Através da Auro. Também fora da Auro, demos workshop aqui no litoral, em Santa Catarina, no modo geral. Então, assim, esse formato, junto com o Fábio, que é realmente um grande historiador, um cara com tremendo conhecimento. Então, existe também, o professor Gianni, ele vai promover isso em breve, aí, assim que o mundo voltar ao normal. Entendeu? Voltar, se então, voltar, né? Mas só para concluir, eu quero ver essas perguntas, mas para a gente ter um começo aí, né? Mas para concluir esse tema aí, da abordagem geral do porquê, vamos colocar isso em termos familiares, né? O Brasil é feito de imigrantes, basicamente, né? Então, algum momento na vida que você passa a ter uma certa maturidade, você fala, meu pai, meu bisavô era português, alemão, italiano, árabe. Porque brasileiro poucos são, né? Porque o que tínhamos aqui eram poucos índios e a imigração foi maciça, né? Então, em algum momento da sua maturidade, você vai buscar a sua origem. Fala, nossa, meus antepassados eram da Itália, o que eles faziam lá, o que eles comiam, quais eram os costumes. E aí você também, quando você busca isso, você descobre, você vê a tua identidade, do jeito que você for formado e do jeito que o negócio era, traz, assim, várias realizações por isso. Então, no jiu-jitsu, por exemplo, a gente vai lá, se forma a faixa preta, você está no caminho de ser uma faixa preta e não entende essas coisas, né? E quando você acaba descobrindo, isso faz o teu jiu-jitsu, né, a parte técnica e física, ter muito mais sentido, né? Mas vamos direto ao negócio. Assim, mais uma outra coisa importante. Eu, como acho que a maioria, chegou no jiu-jitsu através da família Gracie. Certo? Bem, no final, a família Gracie é extremamente importante para o jiu-jitsu. Então, assim, tudo que a gente possa vir a falar aqui não é desmerecendo eles em nada, até porque acho que eles realmente abriram o mato, né?
com a foice e o facão, mas, assim, tem várias pessoas que precisariam aparecer e não aparecem, né, por vários motivos. Então, assim, se a gente vier citar nomes ou falar mais de um ou de outro, não tem viés nenhum de derrubar algum tipo de linha de jiu-jitsu, de história, nada disso. É só complemento mesmo, tá? Claro, claro. E assim, nem nada que se fale, que se pesquise vai diminuir a importância da família Gracie, do que eles fizeram na divulgação. Às vezes as pessoas ainda comentam, pô, mas os caras desafiavam e faziam briga e brigavam na rua. E aí eu falo assim, cara, eu provavelmente teria feito diferente, mas provavelmente teria morrido comigo. E a maneira como eles fizeram na época foi a maneira de difundir e realmente fizeram um grande trabalho, tanto que ganharam o mundo, o jiu-jitsu ganhou o mundo. E é inegável a força e a importância da família Gracie, não só no jiu-jitsu, nas artes marciais mundiais, é inegável e nada diminui isso, né? Só que uma das coisas que eu aprendi com vocês, voltando um pouquinho até, sei que tem bastante professor que está assistindo aí, pessoal que gosta do jiu-jitsu mesmo, que faz um trabalho sério, que puder levar esse trabalho da história do jiu-jitsu para as academias, é sensacional e vale muito a pena. O workshop da história do jiu-jitsu do professor Padial e o professor Fábio Kiel aí, vale muito a pena. E uma das... Opa, foge não. E uma das coisas que chama muita atenção é que vários outros japoneses também participaram dessa difusão do jiu-jitsu no Brasil, né? E é uma das coisas que até então, conversar com vocês, eu não sabia. Na minha visão, do que eu tinha aprendido era só o Bitsui Maeda, né? Mas, pô, tiveram vários outros japoneses que vieram para o Brasil e tiveram uma participação importante, né, professor? Puder falar um pouquinho disso para a gente? Sim, vamos puxar lá. Professor, só um momentinho, tá? Vou fechar um negócio aqui rapidinho, tá? Vou aproveitar e encher meu copo aqui, peraí. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte, eu tô com pouco livro em casa, porque com esse negócio aí né? Não vou citar o nome para não ficar dando ibope. Mas esse problema que nós estamos vivendo, eu tô com 2 livros em casa só, o resto está no meu escritório e eu não estou podendo ir lá. Mas um deles é esse aqui, ó, do Jigoro Kano, tá? Uhum. E o outro é o mesmo que tu mostrasse aí, que é o do Carlos Gracie, a dinastia, né? Foi escrito pela Leila e tal. Mas eu tenho uma porção de livros. O Toto falando que a gente tá numa live internacional aí, galera da Irlanda tá participando aí com a gente. Oh, que legal. Que legal, Toto. Depois a gente troca uma ideia aí. Falar da história do jiu-jitsu na Irlanda aí, Toto. Ele traduz para os caras lá. Mas assim, ó, aí é o meu entendimento, tá? Porque vários estudiosos, historiadores vão ter o seu. O Fábio tem um entendimento parecido com o meu. O Jigoro Kano, para mim, é a figura mais importante desse jiu-jitsu que nós treinamos hoje. Para mim. Tá? E você for ver em toda a literatura do
do Jigoro Kano, toda a literatura do jiu-jitsu, do judô, ele sempre cita o jiu-jitsu como a origem do judô. Quer dizer, o Jigoro Kano era um estudioso de vários estilos de jiu-jitsu, 3 ou 4. Agora, se não me engano, eram 3 ou 4. Então, ele estudou com 3, acho que eram 3 mestres, e ele de estilos de jiu-jitsu diferentes. E a partir dali, e depois de mais outros estudos, ele codificou, ele denominou judô. Né? Mas lá atrás, lá no Japão, existiam vários estilos de luta que você denominava jitsu, vários. E cada um tinha uma especialidade, uma conotação, um tipo de abordagem. O Jigoro Kano foi um cara que codificou alguns deles, estudou alguns deles profundamente, outros não tão profundamente, estudou sumô, estudou wrestling e codificou no judô. E para quem não sabe, o Konde Koma, o Mitsui Maeda, ele não chegou lá, não foi formado pela Kodokan, mas ele foi aluno da Kodokan, que era o instituto, a escola do Jigoro Kano. Não foi formado? Aí há controvérsias, mas assim, ele chegou lá já muito avançado, eu não sei se ele já era... Sim. Essa conotação de faixa preta, isso também é uma conotação que foi existir só lá na frente, entendeu? Então as pessoas... até acho legal até as pessoas saberem disso, que antigamente era branco ou preto, né? Não tinha esse monte de nível de faixa intermediária, né? O aluno enquanto era aluno era branca... Não existia faixa nenhuma, você era aluno, pronto. É que nem o estudante de medicina, o estudante de engenharia, ele é o estudante de medicina, estudante de engenharia. Ele não é faixa azul de medicina, faixa roxa de medicina, daí ele se forma em medicina, ele ganha diploma, ele é faixa preta. Ele é só estudante. Então as pessoas eram estudantes do jiu-jitsu, do judô. Foi colocado o sistema de faixa para que prendesse mais as pessoas, motivando elas, entende? Então, essa conotação de faixa, que faixa ele era? Pô, nem sei, cara. Só sei que o cara devia ser muito bom, entende? Caiu a... Jean? Caiu? Caiu? Voltou ou não? Voltou. Voltou? Tá dando um probleminha na tela, mas já resolvi aqui. Então, esse é um papo muito longo, tá? Um japonês que se instalou na França, depois ele foi um dos criadores desse sistema de faixa colorida, né? Até surgiu a pergunta aqui, quando surgiu o sistema de graduação por faixa, do Eric. Aí já, como eu não sou historiador, data, essas coisas não é comigo. Eu não sei exatamente que data, tá? Mas já tem muito tempo isso, tem muito tempo. Mas já foi vindo para o Ocidente, né? Foi na Europa que isso começou, com os japoneses mesmo, havendo necessidade de você dar incentivo aos alunos, prender os alunos, mostrar a evolução dele passo a passo, ano após ano, né? O semestre após semestre. Né? Tanto é que aí o sistema da CBJJ criou mais faixas ainda. Por quê? Porque para as crianças, elas têm que ver que elas estão avançando, né? E que forma que ela vê isso? Troca faixa. Entendeu? Então, assim... Mas, bom... Então, o que eu estava falando? O Konde Koma, ele era um elemento dentro da Kodokan. Né? Dentro da Kodokan existiam os 4 guardiões celestiais, que eram os caras que comandavam a Kodokan, tanto eram bons de administração do sistema, ou como professores, outros eram extremamente bons lutadores, mas tinham 4 guardiões celestiais lá, que eles diziam, né? E existia uma turma que também eram apenas estudantes ou lutadores. E o Jigoro Kano, o Konde Koma, Mitsui Maeda, ele era um dos bons lutadores que tinham lá. Era um dos caras mais nervosos, vamos dizer, que tinham lá. Então, assim, nessas excursões que eles faziam pelo mundo, que eles foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, vieram para a América Central, América do Sul, ele vinha junto
mas ele era um membro dessas comitivas, entende? Então, o Tomita, que era um desses 4 guardiões da Kodokan, ele era o cara que ia, por exemplo, é como se fosse, né, o grão-mestre levando o seu melhor lutador. Então, existiam essas excursões, eles iam, foram na Casa Branca, deram aula para o presidente americano e faziam acontecer, né? Porque o jiu-jitsu era um produto de exportação cultural do Japão, além de outras coisas mais, né? Então, assim, vamos mostrar nossa arte, que nem vamos colocar assim, fazer uma analogia esdrúxula, mas o que o Brasil, quando vai lá fora, os seus embaixadores, como é que ele vende o Brasil? Futebol, carnaval, produtos agrícolas, eu não sei. Os caras, como eles vão vender isso? Mas o Japão fazia isso, vendendo a sua cultura, suas artes marciais que pertenciam, né, essas questões culturais. O Jigoro Kano, além de pai do judô, também foi membro do Comitê Olímpico Japonês, foi uma figura muito influente no Japão também, né? Exatamente. O Jigoro Kano era de uma família rica, estudou, né, teve todo o privilégio de estudar, numa época que pouca gente estudava, né? Então, ele depois lutou, treinou muito tal, mas ele tinha assim, era um cara muito politizado, muito capacitado para levar isso aonde levou, né, para o mundo inteiro. Mas voltando lá para o Conde Koma, o que acontece? Por que o Conde Koma é o mais falado de todos? Porque quem disseminou o jiu-jitsu no mundo foi os Gracie, certo? Certo. E quem é que eles dizem e disseram que deu aula para eles? O Conde Koma. Conde Koma. Então aí aliás, ele ficou muito famoso. Aliás, professor, uma pergunta aqui do Rodrigo Queires, por que o nome de Conde Koma? Tem alguma explicação, o senhor sabe? Ele, não sei, mas, por exemplo, assim, vou dar uma justificativa sem saber, tá? Então não me cobre se isso... mas isso são títulos que são dados para as pessoas, entende? Então, por exemplo, vamos falar de uma personalidade brasileira que não serve para muita coisa aqui, mas a família Scarpa de São Paulo, tal do Chiquinho Scarpa, eles não são condecorados os condes Scarpa. É um título que deram, então. Entendeu? Então, Entendi. assim, como essas figuras japonesas que saiu aí disseminando a cultura japonesa pelo mundo, eles eram tipo embaixadores. Então, às vezes, eles chegavam num país, davam tanta importância a ele, ou ele tinha essa importância, que o cara às vezes ganhava um título, entendeu? Então é bem provável que ele tenha ganhado esse título né? Porque ele morou no Brasil, né? Ele ficou... Mas o Conde Koma ficou, depois de ser do Japão, ficou anos viajando antes de chegar no Brasil, não veio direto para cá, né? Que eu até li em alguma coisa, eu acho que não, ou foi do seminário de vocês, que ele sofreu algumas influências de outras modalidades também, né? Sim, nos Estados Unidos, por exemplo, ele... É legal falar, vou falar rápido sobre isso, porque assim, a Kodokan, quando foi fundada, né, do judô, eles queriam que fosse só esportivo, e eles não queriam que houvesse esses desafios e lutas e tal. O Conde Koma, ele desobedecia um pouco isso, entendeu? Eu não sei porquê, se era por dinheiro, mas ele não era tão obediente a isso. E eles não queriam que fizesse isso, mas ele fazia. Então, nos Estados Unidos, ele teve desafios lá, teve lutas que ele se deu muito bem. A maioria delas ele se deu muito bem, mas teve umas que ele sofreu bastante. Então, versus algum wrestling americano, tem relatos de que o negócio ficou um pouco complicado ali para ele, mas
também conseguia prevalecer na técnica, né? Então, ele excursionava pelo mundo, ele adicionou novos métodos. Existe foto do Conde Coma sem kimono, Sim, já vi né? algumas. E algumas adaptações de técnicas que ele já lá, naquela época, foi inserindo no seu, vamos dizer assim, no seu jiu-jitsu, né? Berimbolo já fazia, será? Não sei. E agora eu também não lembro se eu li ou se foi do seminário, que talvez até por isso que ele começou a usar de novo o nome de jiu-jitsu, porque ele não podia com o judô fazer os desafios, né, representar a Kodokan em desafios que era proibido. E aí por isso que talvez ele começou a usar o nome de jiu-jitsu, não sei se procede isso, professor. Tem um pessoal que diz isso, né? Mas assim, veja como o negócio é tão difícil. Ele morava se instalou em Belém do Pará, onde a família Gracie morava na época. E o Carlos Gracie, né? Porque a entrevista direta do Carlos Gracie, de áudio, não vai achar. Existem relatos de jornal, existe livro e tudo mais, dizendo que ele treinou com o Conde Coma. Mas, assim, as pessoas que fizeram todos os cruzamentos descobriram que ele não treinou. Impossível ele ter treinado com o Conde Coma mais de 1 ano e meio, diretamente. Só que o Conde Coma vivia viajando também, porque deixava alunos dele, que não era o Carlos, alunos mais importantes que o Carlos tinha 16 anos quando ele foi embora, o Conde Coma. Quer dizer, ele era um adolescente. Então, assim, essa história do Conde Coma ter ensinado o Carlos e o Carlos ter ensinado os irmãos é uma história bem hollywoodiana. A história, segundo o meu entendimento, é a história bem mais de vários anos treinando com diversos mestres, porque ele teve um período curto com o Conde Coma. Depois ele deve ter treinado alguns anos com os alunos do Conde Coma, que eram os responsáveis pela academia quando o Conde Coma ia viajar. Tinha um aluno que era o principal aluno do Conde Coma, que ministrava aulas na academia, né? Exatamente. Só que depois o que aconteceu? Eles pegaram e se mudaram para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, já existiam outros japoneses lá, que também já tinham jiu-jitsu. Alguns já estavam até migrando para o judô, né? Porque, assim, isso, a ausência de nomes japoneses é devido também ao sucesso do judô. Porque o judô, só se falava em judô em todas as escolas do Brasil até pouco tempo. Entendeu? Então o judô era o bem-sucedido. O jiu-jitsu era as academias no Brasil. O judô tinha em tudo quanto é lugar. Então, se você é um japonês, que você tem essa tradição do judô, você vai dar aula de jiu-jitsu ou você dá aula de judô? Economicamente era judô. Então, todos os japoneses que vieram, eles se aderiram ao judô. Entendeu? Alguns... Que no fundo mudava a nomenclatura, né? Porque é basicamente a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. Nesse livro aqui que eu peguei aqui do Jigoro Kano... Até uma pergunta da professora... Todo momento é jiu-jitsu. Todo momento só se fala em jiu-jitsu, até que ele cria o sistema dele novo, de jiu-jitsu, que na época era chamado de jiu-jitsu Kano. E depois começa a se falar judô. Nada mais é do que o estilo que ele criou, uma compilação de várias coisas que ele acreditava que funcionassem. Mas isso é uma história muito longa, porque o que acontece? O Jigoro Kano criou o judô, beleza? Vamos colocar isso à prova. Porque o dono vamos dizer assim, de
o ensinamento da polícia militar no Japão era uma vertente do jiu-jitsu. E não o judô jigoro-kano. Então, ele precisa conquistar isso. E houveram alguns desafios, né? E ele acabou vencendo esses desafios, e por isso que o judô acabou prevalecendo versus alguns estilos de jiu-jitsu que estavam à frente na época. Então, vamos dizer assim, nesses desafios, ele também observou algumas dificuldades que ele teve, e principalmente nas técnicas de solo, porque ele, quando codificou a primeira vez, ele não deu muita ênfase nas técnicas de solo. E ele teve dificuldade com uma escola que fazia muito bem isso. E aí ele trouxe mais elementos também. Então ele não falou, tá aqui o judô, tá aqui o que codifiquei, e assim vai ser. Não, ele era muito sábio. Quando ele recebia alguma dificuldade, ele estudava aquilo e trazia aquilo para ele. Entendeu? Então ele mesmo criou o método, colocou a prova, houve dificuldades. Então vamos acrescentar um pouquinho mais de Newaza, né, como é chamado em japonês, né, no judô. Vamos trazer mais técnicas, ou vamos dar mais ênfase a esse treino, né? E assim foi indo. Então, vamos tentar juntar tudo isso aí. A Leandra, desculpa, a Leandra até perguntou aqui quem veio primeiro, judô ou jiu-jitsu? O jiu-jitsu veio primeiro. Mas não era um jiu-jitsu que você conhece hoje, porque eram vários métodos de jiu-jitsu, várias conotações. Entendeu? Com armas, golpes traumáticos, tudo, né? Exatamente. E aí o Jigoro Kano é que assim, esse jiu-jitsu antigo, antes da codificação do Jigoro Kano, ele até foi disseminado pelo mundo, mas esse não progrediu no nosso jiu-jitsu. O nosso jiu-jitsu, na minha opinião, ele tem muita mais influência da linha do judô, do Jigoro Kano, do que do jiu-jitsu que eram praticados de diversas formas. Existiram japoneses que imigraram para o Brasil sem influência Kodokan, ensinaram no Brasil, mas não fizeram um legado, não prosperaram com as academias e fizeram alunos fizeram suas academias. Entende? Então, no final, o que nós somos descendentes, na minha opinião, do judô. Essa é a minha opinião. Certo. Poderia citar o nome de alguns japoneses que também fizeram um bom trabalho no Brasil na difusão do jiu-jitsu e judô? Veja bem, existe pesquisa em andamento, então sempre se descobre coisas novas. Recentemente, descobriu-se um japonês, ainda não saiu nem documentário, tá? Mas em breve deve sair. Descobriram um japonês que veio para o Brasil em 1908. Esse, até então, é o primeiro. Então, ele veio e ensinava para a Marinha e para o, se eu não me engano, a Marinha e o Exército Brasileiro. O nome dele... Há também controvérsia do nome, porque o nome dele aparece 3
jornais de maneira diferente. Mas ele era Sadamiaku, era um mestre japonês, então, vamos dizer assim, pré-Kodokan, tá? Que ensinou, inclusive, a Marinha Brasileira, entendeu? Então, esse é um... Ensinou aqui. Teve o Geomori, que foi um grande lutador japonês, morreu cedo, morreu com 40 e poucos anos, lutou com todo mundo no Brasil. Lutou com o Jorge Gracie, lutou com o Carlos Gracie. É um cara lendário. Existe um livro só dele, Geomori, que é de um escritor chamado Marcel Serrano. Tem para vender na internet. Se quiser, pode pesquisar aí. É um livro incrível. E esses são personagens japoneses que vieram para o Brasil, lutaram no Brasil, ensinaram no Brasil, deixaram professores, né? Tem uma família também em São Paulo, daí isso eu posso falar, porque dentro do jiu-jitsu da minha família ele tem duas vertentes. Tem dessa família Ono, que é uma família de japoneses, né? Era o Asuichi Ono, que era o mais importante. Ele lutou 2 vezes com o Hélio Gracie. Esses caras vieram do Japão para o Brasil e vieram aqui, né, como imigrantes. O que eu vou fazer? Eu sei lutar, eu sei dar aula, tal. Então vieram para cá e no começo ensinava o judô, jiu-jitsu, colocava judô, jiu-jitsu, defesa pessoal. E no final, esses caras acabaram prevalecendo no judô porque era o que dava mais dinheiro, era olímpico. O filho deles foi da seleção brasileira, entendeu? Então, assim, acabava que os caras iam para o judô, né? Mas a família Ono foi extremamente importante na disseminação do judô e do jiu-jitsu em São Paulo. Ensinou alguns mestres que criaram o seu legado lá. E, além disso, não foi só um professor, um japonês que esteve lá, e lutou 2 vezes com o Hélio Gracie. E aí eu digo, numa das conversas que eu tive com um aluno do Hélio Gracie, um dos alunos deles mais importantes, que é o Pedro Valente, ele disse para mim que a luta mais difícil que o Hélio fez foi com a Asuichi Ono. Eu diria que a luta mais difícil que ele fez depois do Kimura, né? Kimura ele perdeu. Kimura jogou ele de um lado para o outro, né? Mas foi valente, foi valente. Professor, falou da Marinha ali. Vi uma pergunta aqui do Maciel, dos fadas, né? Todo mundo comenta muito disso, tem muita polêmica, muita coisa que a gente sabe que não é verdade nessa história. Mas falar um pouquinho da linha dos fadas, que de acordo com pesquisa também vem do Maeda, né? Mitsui Maeda. Bom, eu não sou um profundo conhecedor da linhagem fada, eu já entrevistei algum deles, então me perdoe se falar besteira aqui. Cara, os fadas, por eles mesmos, dizem que eles aprenderam na linhagem do, do Conde Como. Eles dizem que Conde Como, Luiz França,
Luiz França ensinou o Oswaldo Fada e o Oswaldo Fada fez ali a sua história com a sua linhagem Fada. Mas veja como a coisa é. Esse Luiz França, parece que descobriram que nem Luiz França ele era. O nome dele não era Luiz França. Descobriram agora. Sério? Apareceu até, andaram... Acho que tem foto dele e tal. Então, assim, o negócio é muito vivo, assim, porque os registros eram de jornais que se perdiam, né? Ou a pessoa guardava, ou... E quem que guardava isso, né? Pouquíssima pessoa guardava. Pois é. Ele se perdiam. Existia muito erro também, entendeu? Ou às vezes era uma que eles chamam de tradição oral, um contava para o outro, daí o outro redigia lá uma matéria, não se sabe se era verdade ou não. Mas É, a eu coisa... lembro que o Fábio comentou que ele pesquisou e que tinha realmente que o marinheiro que ensinou o Oswaldo teve realmente viajando para a região onde estava o Mitsui Maeda, mas não tem comprovação, assim, ele não achou pelo menos que eles estiveram juntos, que treinaram juntos, né? Você vê, a coisa é tudo muito assim, porque assim, o cara começar a dizer, não, é assim, assado, jiu-jitsu veio da Índia, cara, tem que ter comprovação, né? Então, assim, senão fica no achismo, né? Então, os fadas, eles têm essa linhagem clara, né? Que eles dizem que Mitsui Maeda, Luiz França, que pode ser que tenha outro nome, vamos ver lá mais para frente. Aí Oswaldo Fada, e Oswaldo Fada disseminou isso diz eles mesmos, assim, né? No subúrbio do Rio de Janeiro. Agora, o que acontece, assim, veja, a minha família, meu avô começou a treinar em 60, com um mestre que chama Oswaldo Carnivale. O Oswaldo Carnivale, ele foi aluno do Asuichi Ono e do Jorge Grace. Otávio de Almeida, Jorge Grace e Asuichi Ono. Tá, Otávio de Almeida é o presidente, o pai, né? Otávio de Almeida pai, agora o filho, que já é um senhor, é o presidente da Federação Paulista. O Asuichi Ono é o japonês que eu te disse, lutou 2 vezes com o Hélio Gracie. E o Jorge Gracie, todo mundo sabe quem é. O Gato Ruivo foi o maior lutador da família Gracie, dos 5 irmãos Gracie. Muito mais que o Hélio. Sim. Esse mestre do meu avô... Diz que era o rebelde da família, né? Esse mestre do meu avô, mestre do meu pai, meu mestre até os 10 anos de idade, que eu morava em São Paulo, ele dava aula num bairro. Ele dava aula para, sei lá, 50, 60 pessoas, estourando. Entendeu? Nunca passou disso. Nunca expandiu mais que isso. E não ia fazer mais que isso. Então, assim, todos esses mestres japoneses, até mesmo, vamos falar bastante do Jorge, mas, cara, eles não fizeram o que o Hélio e o Carlos fizeram. Então, a história, no final, de que todo mundo quer saber, é a história de quem botou isso no mundo, né? E aí, voltando lá, o Koji Koma, o Mitsui Maeda, é a figura que mais aparece. Ninguém fala muito do Zono. Por quê? Porque o Ono ensinou um mestre lá de São Paulo, Oswaldo Carnivale, outro mestre, 5, 6 mestres, que pararam. Não botaram isso para frente. Então, o nome daquele japonês lá se apaga na história. O que aparece é o que conseguiu dar sequência no trabalho, né? É que nem o teu nome. Vamos lá, vamos fazer uma propaganda. O teu nome vai ficar cravado aqui no estado, quem sabe no Brasil, quem sabe no mundo. Por quê? Porque tu tem uma legião de alunos. Então, tu vai ser uma pessoa importante, porque tu vai fazer muito aluno, que muito aluno vai fazer outros alunos, e você vai ser sempre lembrado. Agora, o professor que tem um punhado de alunos, ele é muito bom, os alunos dele também são bons, mas ele não gera volume de alunos, ele não deixa... O nome dele não vai ser lembrado, não porque ele não é bom, é por causa da trajetória que ele construiu, entende? Então, assim, na minha visão, os fadas têm o seu valor, assim como o meu mestre de São Paulo tinha o valor dele, só que eles não iam sair disso se não fosse o Carlos e o Hélio Gracie, de jeito nenhum. Então, todo mundo agora apareceu. Apareceu os fadas, começaram a falar dos mestres antigos de São Paulo,
os do Nordeste. Mas, cara, esses caras, graças a Deus, Rorion Gracie botou o jiu-jitsu no mundo, né? Eu vi um documentário do Schwarzenegger recentemente, que eu achei bem legal. Ele fala de não ter plano B. E ele fala que uma das frases, eu não vou lembrar agora de quem é a frase, mas que marcaram o trabalho dele é: trabalhe duro, mas anuncie. Que é mostrar o teu trabalho para as pessoas. Isso aí os Gracie fizeram de uma maneira fantástica, né? Mostraram o trabalho deles para o mundo e realmente ganharam mercado com isso, né? Sim, eles eram muito inteligentes em divulgar no marketing deles, né? Esse livro, né, que a gente estava citando, da Hela, eu vou te dizer, lógico, né, tem o registro... Aqui ela também é uma boa marqueteira, mas ela foi uma excelente historiadora. Mas ali mostra quantos esses caras eram bons de divulgar seu trabalho. Pô, os caras estavam enfiados nas rádios, enfiados nos jornais impressos, o tempo todo fazendo matéria, gerando, eu não vou dizer campeonato, lutas, né? Então eles promoviam as próprias lutas, eles trabalhavam nas apostas, cara. Tinha influência política, né? Os caras fizeram acontecer, né, cara? Eles fizeram acontecer. Realmente E depois, fizeram. E o que eles fizeram aqui, os filhos aprenderam, os netos aprenderam, né? E alguns vieram melhor, né? Replicaram isso numa potência enorme, né? Então, por exemplo, na minha opinião, né, em termos de negócio, eu acho o Rorion genial. O que ele fez é genial, né, cara? O cara soube vender o jiu-jitsu de uma forma espetacular. Alcançou o que era o sonho da família, né? Alcançou o mercado internacional. E eu vi agora um podcast do Fábio Gugel com o Siriema, da CBJJ, da Confederação. E ele fala que, cara, se quer ganhar o mundo, tem que ir para os Estados Unidos e Califórnia, que é o centro ainda. E foi isso que o Rorion fez e, de uma maneira excepcional, conseguiu difundir, né? Professor, tem algumas perguntas aqui, quer dar uma olhada e tentar responder alguma delas, se a gente consegue? Eu estava tentando ler aqui, mas eu queria, de uma forma genérica, eu falaria o seguinte: diversos japoneses tiveram no Brasil, diversos japoneses antes do Konde Koma, Mitsui Maeda, e depois, alguns também, ensinaram jiu-jitsu, ensinaram judô, às vezes ensinava jiu-jitsu, judô, entendeu? Lá na academia nossa em São Paulo, era divulgado jiu-jitsu, tem um cartão, inclusive, até hoje guardado, né? Cartãozinho da academia. Jiu-jitsu, judô e defesa pessoal. Ele ensinava tudo, entendeu? Mas o marketing do jiu-jitsu, o nome também era muito usado, entendeu? Então, vários mestres japoneses, no final das contas, pelo sucesso da família Gracie, ficou-se mais conhecido o nome do Konde Koma. Mas aí vem um ponto que, assim, ó, essa história hollywoodiana, que é essa linhagem direta, para mim, não é que é mentira, mas essa história é incompleta, né? Porque o Carlos, o Hélio, o Jorge, eles aprenderam com outros japoneses também, entendeu? Mas para a história ficar mais bonita, tipo aqueles filmes do Van Damme, ele vai lá numa fazenda, ele aprende com um mestre, ele fica bom e sai... Mais cinematográfico. Isso não existiu, tá? Isso não existiu. Tem até uma história que eu vi esses dias, não lembro aonde agora, de uma luta, eu acho que do Carlos Gracie, com um japonês, que disseram que ele tinha quebrado o braço, alguma coisa, e logo uma semana depois lutaram novamente... E depois se questiona que os dois, na verdade, eram amigos, né? Tem um monte de boato nessas histórias de envolvimento deles com comitivas japonesas e treinos e lutas, né? Não quero ir para essa seara aí, porque, na verdade, essa história é a seguinte: esse japonês é o Geo Mori, e tem esse livro só sobre o Geo Mori, um japonês excepcional. Todo mundo devia ler esse livro. Mas ele era uma fera, lutava com todo mundo. Inclusive, ele já fazia desafios de vale tudo muito antes dos Gracie fazer. Então, os Gracie provavelmente não criaram o vale tudo, eles entraram numa onda e deram mais potência a isso. Mas o pai do Carlos Gracie, chamava Gastão,
ele quis casar essa luta aí com o Joe Mori, porque ele era um japonês famoso. E era bom para o Carlos lutar com o Joe Mori, porque ia dar prestígio. Mas não podia perder, né? Então parece que eles meio que acertaram de dar empate e tal. E, bom, Aí não vale a pena entrar na polêmica. Aí é outra história. Mas deu empate, mas eu estralei o braço dele e tal. Cara, eu não posso provar nada, não tem interesse de provar o contrário também, entendeu? Então, Não é essa a intenção. O que eu diria é o seguinte: essa história do hollywoodiana aí não existe, cara. A história é muito mais humana, quer dizer, 100% humana, de muito suor, de muito treino com diversos professores de mestre. Eles não eram burros nem nada, né? Já está provado que eles eram muito inteligentes. Então, se via um japonês novo aí, ou um cara que tinha um outro método de luta, um wrestling, cara, eles olhavam, ou eles tinham a própria aula com o cara, entendeu? E eles adaptavam, puxavam para eles. Qualquer um faz isso, né? Não é verdade? Verdade. É isso que eles fizeram, só que eles fizeram isso durante décadas e décadas, né? E no Professor final, Ariandra, desculpa. A pessoa aqui, ó, o tempo aí tá contigo, tá? A hora que quiser encerrar, tu toca a ficha aí, que por mim eu sigo aqui, tá? Não, vamos lá, o papo tá bom. A Leandra perguntou aqui para falar um pouco sobre quando as lutas eram usadas, quando se usavam ternos para fazer as lutas. Isso era uma exigência dos Gracie, né? Que viesse de terno para a luta, por causa dos estrangulamentos, né? Aí vai ter diversos... Se eu fosse aluno do Hélio, eu ia dizer que era para neutralizar. Por exemplo, porque eles diziam assim, eu luto com qualquer um, certo? Que o Hélio Gracie dizia que era franzino, fraco, subnutrido. Mentira. Extremamente forte. Se você olhar uma foto do Hélio, o cara era atlético. E ele era alto para a época dele, tá? Devia ter 1,77 m, por aí. Isso era muito alto para a época. Tá? E ele era forte, cara. Tem uma foto dele com aqueles... uma roupa de nadador. O cara musculoso, né? Porque você sabe que a academia só foi existir nos anos 80, né? Entendeu? Então, assim, eles diziam assim, eu luto com qualquer um. Então, você pode pegar um cara de 100 quilos, o Hélio tinha 70, 65, eu não sei. Pô, você já estou dando a vantagem do tamanho e do peso para o outro, então alguma coisa tem que ter para mim. Então, muitas das vezes, eles faziam o cara lutar de kimono, porque eles tinham as técnicas dele que usavam kimono. E o Hélio, em especial, gostava muito, era muito eficiente no estrangulamento de lapela. Sim. Né? E a gente sabe também, hoje, né, que você lutar com um cara sem camisa, o cara fica muito escorregadio, difícil, entendeu? Conforme vai passando mais tempo, fica mais suado, mais difícil ainda. Então, assim, nada melhor que o cara botar um kimoninho ali, Tem onde pegar, né? Então, arte. Veja, cara, aí minha opinião também. Se você tem uma luta que você tem que vencer o cara para ganhar prestígio, eles apostavam grana também. Então, assim, eu também tenho que ganhar a grana da aposta. Cara, o negócio não era na amizade, não era 100% tipo igualitário. O negócio tinha muita coisa por baixo dos panos. Era bem Peaky Blinders, viu, cara? Com certeza tinha. Vamos ver mais uma pergunta aqui, professor. Deixa eu dar uma olhada. Vamos Pode falar aí. avançar. Vamos avançar no tempo um pouco para falar um pouco, não ficar falando só de japonês. Tá. Os japoneses colocaram o jiu-jitsu no mundo, não no Brasil. Tá? Mas no Brasil, agora é legal falar isso. No Brasil, prevaleceu ao longo das décadas o sistema Gracie. Tá? Então, os japoneses vieram aí em 1908, 10, 20, 30... E aí os Gracies começaram 40, daí os Gracies começaram até 50, tinha bastante japonês chegando aí.
E aí os Gracies começaram a prevalecer, o método deles, o nome deles começou a ser o mais falado, porque eles nunca abandonaram o nome Jiu-Jitsu, e os japoneses, como eu falei, foram para a vertente do judô. E Hélio Gracie aposentou, veio o Carlos. Até teve uma tentativa de convencer o Hélio e o Carlos a levar o nome, a bandeira do judô, né? Sim, dizem, né? Dizem que veio uma comitiva da Kodokan e falou, cara, para com esse negócio de jiu-jitsu aí, porque o nome e o método que pegou no mundo é o judô, e a gente te considera muito, a gente sabe que você é muito bom lutador, toma aqui uma faixa, toma aqui um diploma, e, por favor, começa a dar aula de judô. Tentaram. Aí, tem uns que dizem que não, né? Mas tentaram. Existe até uma foto do Hélio Gracie com uma faixa preta, escrito em kanji, né? Em japonês. Dizem alguns que está escrito ali Hélio Gracie. Eu teria que pegar um japonês para ler isso para nós. Para traduzir para nós. Mas eu soube de um japonês que leu que está escrito Hélio Gracie ali. Então tentaram. Mas eles quiseram ficar no jiu-jitsu, com o nome jiu-jitsu, no método deles. Mas era uma coisa estranha, né? Porque eles, segundo todos os alunos do Hélio, relatos, ele não gostava que usasse nomes japoneses. Então, esse negócio de saudações, até os nomes das quedas, que, a propósito, eles eram muito ruins de queda, né? Até por isso... Eu ouvi falar umas histórias assim. Até por isso... Que o aluno chegou na academia falando que tinha aplicado o Ultimata. Aí o professor, que Ultimata o quê, rapaz? Isso aí é rabo de arraia. E ele botava os nomes diferentes nas mesmas técnicas, assim, que não gostavam de usar a terminologia japonesa, né? E eles eram assim, ó, eles eram ruins de queda, ruim. Tanto é que... a gente vê nas lutas, né? Tanto é que isso virou uma deficiência no nosso jiu-jitsu de hoje, e diversas pessoas foram atrás de sanar isso, né? Eu acho que isso ainda é um dos problemas que a gente tem que realmente dar mais atenção, que a luta começa em pé, então precisa aprender a derrubar melhor, né? Eu acho que isso é mais do cultural mesmo, né? Pô, a galera começava a treinar de joelhos e não treinava muito a parte em pé com um medo de machucar, e acabou fazendo com que se treinasse pouca queda no jiu-jitsu, né? Professor, se você puder ler as perguntas aqui, que tá cheio de perguntas. Tem uma pergunta aqui, duas interessantes. Quando é que surgiu o jiu-jitsu sem kimono? Já que o Hélio exigia que seus adversários usassem paletó. Eu e o Fábio, a gente fez um vídeo sobre jiu-jitsu com kimono, sem kimono, e colocou no ar hoje, tá? Mas vou falar aqui. Os japoneses, vamos dizer lá, atrás, eles treinavam ou criaram suas técnicas para usar como as pessoas eram no dia a dia. E como é que as pessoas andavam na rua? Com roupa, né? Entendeu? No Japão andava de roupa, né? É só lá na selva que eles andam só com a folhinha, né? Então não fica pelado. Isso é um questionamento comum nas aulas de defesa pessoal. As pessoas falam, pô, mas defesa pessoal é sem pegada. Daí a gente fala, pô, mas todo lugar as pessoas estão usando roupa, então na defesa pessoal tu vai ter a oportunidade de fazer pegada também. Talvez não a mesma de kimono, de lapela, mas teremos pegadas também, né? No mundo moderno, só conheço um lugar que não usa roupa. São os índios da Amazônia. O resto de todo mundo usa roupa. E quando o lugar é mais frio, como no Japão, tem mais roupa ainda. Então eu vou criar um sistema de luta. Como é que o cara anda? Ele anda de roupa. Então eu uso o que ele tem também. Eu uso o pescoço limpo, mas se tiver isso para você, né? Por que não vou usar? Então eu criei um sistema de luta em cima da veste das pessoas como elas andavam na rua. Quando o Jigoro Kano, e volta o Jigoro Kano de novo, olha como ele é importante, cara. Quando o Jigoro Kano começou a desenvolver o judô e começou a
a criar sistemas de luta entre eles, ele já viu que a roupa, a veste do dia a dia era muito fraca. Qualquer pegada já rasgava. Então, ele precisou criar uma veste específica para aquela modalidade que ele tinha acabado de criar. Então, ele criou um negócio chamado Judogi. Foi ele que criou o Judogi também, então? Sim. Ele é criador do kimono, que é a roupa que eu mais usei na minha vida, é a roupa que você mais usou na vida. Inclusive, estou usando, né? Hoje é aula normal. E as outras artes marciais vieram atrás dele. Todas elas. Então, onde entra o jiu-jitsu sem kimono? Então é o seguinte, tudo era com kimono no começo. Só que assim, aí volta também agora para o Conde Koma. Quando ele excursionou pelo mundo, e excursionou nos Estados Unidos, por exemplo, é uma suposição minha, ele teve dificuldades, porque assim, pô, você pega um cara de 120 quilos, um wrestler americano, um nórdico, os caras já são muito maiores que o japonês tem 1,50 m, o nórdico tem 1,90 m, cara, entendeu? Então, 120 quilos versus o japonesinho de 55, cara, e eu de kimono ainda, o cara me pega e faz assim, pá, pá, que nem o Hulk, né, cara? Então, tira esse kimono para dar uma equalizada, entendeu? Então, assim, o Mitsuru Maeda, o Conde Koma, começou também a entender isso, e em algum momento isso também foi entendido. Então, assim, ó, tem alguma hora que é bom para mim sem kimono, tem outra hora que é bom com kimono, e vamos se adaptando técnicas, entende? Né? Vamos adaptar. Se eu tiver sem kimono, como é que eu faço? Quando tiver com kimono, como é que eu faço? Então, a coisa é viva, né? Conforme a história é viva também, a técnica e a arte marcial é viva, ela vai se adaptando, ela vai... Tomamos uma queda aqui, foi 2 pontos, é isso? Opa! Não, eu acho que tem tempo, cara. Deu 1 hora aqui já. Daí caiu. Desculpa aí, pessoal. Voltou. Aí nós tomamos, como é que dizer aqui, 2 pontos. Advertência. Ponto, verdade. Deixa. Pode falar. Eu queria avançar para a gente tentar chegar ao fim disso aí, mas faz a pergunta, fala. Não, é que tinha uma das questões ali, aquela história do desafio dos Fado e dos Gracie, que se fala muito nesse desafio aí. E tem uma linha de pessoas e vídeos que eu já vi que falam que os Fados ganharam, outros falam que o Gracie ganharam. E não sei se de repente quiser falar alguma coisa a respeito, eu acho interessante. Posso falar assim, o que acontece? Eu tenho um vídeo no meu canal que eu entrevistei o Vasco Bento, que é um 8º dan da linhagem dos Fada, e eu entrevistei também junto, no mesmo dia, o neto do Oswaldo Fada. Então eles contam sobre esse desafio, tem lá o vídeo no meu canal, Padial Jiu-Jitsu. Entra lá no canal, curte os vídeos, segue lá, cara. Só que joinha. Assim, eles têm a história lá, eles contam. Eu já vi uma entrevista também do João Alberto Barreto, diz que aí já falou outra coisa sobre esse desafio. O que eu diria é super simples. Era uma academia do Oswaldo Fada versus a academia do Hélio Gracie. Jiu-jitsu versus jiu-jitsu. Quem ganhou? O jiu-jitsu. O jiu-jitsu saiu vencedor dessa, porque duas modalidades, 2 academias lutando entre si, amigavelmente, tá? Porque o Oswaldo Fada era muito amigo do Hélio Gracie. Inclusive, né, na linha, tem o sobrinho do Oswaldo, se não me engano, chama Hélio Fada, em homenagem ao Hélio, entendeu? Então, assim, é que nem eu, minha academia, vou lá fazer uma visita à sua e ponho 10 para lutar contra 10, quem ganhou? Eu não sei, quem ganhou foi o jiu-jitsu, entendeu? Porque estamos lutando jiu-jitsu. Agora, o que pode se falar, que fala-se muito desse desafio,
é que os Fada davam muita ênfase às chaves de pé, de tornozelo, e os Gracie davam pouca ênfase ou não conheciam tanto. Que eu acredito que não conheciam tanto. Porque assim, aí volto lá. Por que os Gracie não faziam tantas projeções, não tinham tanta queda no sistema que eles foram codificando para lecionar? Eles não sabiam fazer queda direito. Então, talvez eles possam ter perdido algumas lutas em chave de pé, porque talvez não sabiam tantas assim. Ou não sabiam se defender tão bem assim. Pode ser, entendeu? Também pouco importa. Importa que lutaram, a história ficou, a história é legal para contar, eles é a história deles. Eu não posso contar a história que não é minha, né? E essa cultura aí de dizer que chave de pé é coisa de periferia vem dessa época aí, né? Por causa que as academias fadas eram mais periféricas e as Gracie mais centralizadas, né? Aí depois desse desafio aí, disse que a galera começou a pegar no pé quando tava treinando chave de pé, que era golpe de periferia, e aí começou a vir essa história de que golpe de pé é meio que apelação dentro do jiu-jitsu, né? Aquele negócio, né? O cara vem no meu campo, faz um monte de gol, pega a bola, leva a bola é minha, meu, sai fora, vocês não sabem jogar. É mais fácil isso, né? Professor, o Eric aqui perguntou se teve algum percussor de maior influência quando se fala do jiu-jitsu na região sul do Brasil. Sabe alguma coisa a respeito? Até eu te levantei a ideia da gente pesquisar, fazer uma pesquisa sobre jiu-jitsu no estado e datas e... Assim, ó. Da linhagem japonesa, fora dos Gracie, eu não conheço. Agora, da linhagem Gracie e da turma aí do Malibu, da turma, né, que é dos anos 60, 70 ali, esses caras aí, eles povoaram aqui o jiu-jitsu antes de todo mundo aqui em Santa Catarina, né? Um dos primeiros é o Tunicão, que está em Florianópolis, o faixa coral, foi aluno do Hollis Gracie, uma das maiores lendas aí do jiu-jitsu Gracie, e tá lá em Florianópolis até hoje, né? Entendeu? O Hillion e o Crowley também, né? Depois o Crowley, o Hillion, né? No livro aqui do Carlos Gracie, o Carlos morou em Florianópolis, ninguém nem sabia, né? Ele morou em Florianópolis. Ele só não morreu, acho que em Florianópolis, mas ele passou os últimos anos lá, se eu não me engano. Faz bastante tempo que eu li esse livro, mas é isso, né? Tu leu esse livro, né? Li. Ele morava tô lendo de novo. Ele morava com o Hillion, se eu não me engano. E uma questão que eu até nem sei o nome, para falar a verdade, mas aqui em Blumenau, acho que todo mundo que é da região conhece, tem a Academia Schutz. O sensei Ademir Schutz aprendeu com um japonês, aprendeu o judô. E, cara, o sensei Schutz sabe muito de chão, tem vários alunos, o Kota, que é um aluno dele, ganha muito campeonato de jiu-jitsu e a base de treino dele, o ensinamento sempre foi através do sensei Ademir Schutz. E ele tem uma técnica de solo excepcional, então já vem de uma linhagem muito forte aqui mesmo, né? Cara, assim, ó, se você pegar todos os livros da Kodokan e ver todas as técnicas de solo que tem lá, você vai ver que nós falamos e somos a mesma coisa. A única diferença é que esportivamente o judô assassinou o Newaza, assassinou o solo. Ele existia e era muito forte, mas eles assassinaram pelo esporte. E é mesmo o assassinato que o jiu-jitsu comete com a parte em pé. Então nós estamos assassinando toda a parte em pé, assim como o judô assassinou a parte de solo. Então com o tempo nós passamos a ser outras coisas. Hoje o judô e o jiu-jitsu não é mais a mesma coisa, mas era. Porque pensar pelo lado esportivo, né, para mim uma queda bem aplicada resolve a luta, eu vou focar em treinar queda, né? E se eu vou treinar jiu-jitsu e a parte de queda só me dá uma pontuação, sendo que a finalização é o que resolve a luta, então eu vou focar mais na parte de finalização. Talvez esse que tenha sido a questão que acabou dividindo, né? Esse livro do Jigoro Kano todo mundo devia comprar, bem legal, cara. Olha lá o que está escrito aqui, ó. Jiu-Jitsu, a arte de ataque e de defesa.
na página 15. Aí você segue aqui, ó. Página, isso também é uma polêmica, mas vamos em frente. Aí olha o que está escrito aqui, ó, página 20. Do jiu-jitsu ao judô. Ok? Cara, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ó, os estilos que ele aprendia, tudo, os estilos de jiu-jitsu que ele aprendia. Então, o jiu-jitsu está cravado na literatura do judô 100%. É que a história modificou o jeito do judô, de treinar judô, de lutar judô, e assim como a história do jiu-jitsu Gracie transformou transformou no que nós somos hoje, né? No que nós treinamos hoje. Nacionalizou o jiu-jitsu. Também tem outro vídeo no meu canal sobre a diferença entre jiu-jitsu Gracie e Brazilian Jiu-Jitsu. Que hoje também pode-se dizer que são coisas distintas. Entende? Por quê? Porque quem tem poucas academias no mundo que treinam o método Gracie tradicional, que é puramente defesa pessoal, alguns golpes traumáticos também, nem muitos, tá? Mas a academia do Pedro Valente, o Valente lá em Miami faz muito, mas talvez seja a única do mundo. Eu até vi que eles estavam indo bem para a linha histórica do Jiu-Jitsu Gracie, né? E a parte de solo, defesa de arma de fogo, de faca, tudo isso. Isso eu diria que é Gracie Jiu-Jitsu. E Brasília Jiu-Jitsu é o que você vê nos campeonatos da CBJJ, que é puramente esportivo. Ah, mas todo mundo que treina esportivo sabe defesa pessoal? Cara, isso é um papo longo também. Eu acho que a gente só sabe aquilo que a gente treina todo dia, né? Eu treino defesa pessoal, mas treino até pouco. Eu não me sinto seguro para todas elas, porque não faço todo dia. O cara botar uma arma na minha cabeça e eu tiver a chance de negociar, eu negocio. Entende? Porque se o cara botar uma arma na tua cabeça e se você sentir seguro para tirar ela, você tem que fazer isso repetidamente todos os dias, diversas 50, 100 vezes por dia, para você falar, cara, bota a arma na minha cabeça e eu arranco rápido. Porque é sua vida versus algo que, não sei, né? Entende? Isso aí é uma discussão boa, né, sobre defesa pessoal e jiu-jitsu. Eu penso que na linha do jiu-jitsu esportivo acaba servindo muito como defesa pessoal. A questão do encurtamento de distância são coisas importantes para se ver, mas que dentro de uma situação de defesa pessoal é muita possibilidade. Então, para tu treinar para uma possibilidade em especial, como essa de uma arma na cabeça ou de uma faca vindo da direção tal, é muito complicado de estar preparado mesmo para isso, né? Só um cara que treina todo dia incansavelmente está preparado. Caso contrário, nem faça, que vai morrer. É que nem diz assim, né? Um ladrão, ele dá 3 tiros por segundo. Entendeu? Então, como é que você... não é brincadeira, cara. Eu conheço muita gente que tentou se defender de faca e tomou várias facadas. Entendeu? Assim, ó, porrada, se o cara estiver desarmado, qualquer lutador de jiu-jitsu vai dar conta do recado. Isso não é problema. Qualquer um. Mas não é disso que nós estamos falando. É outra história. Faca, revólver, uma garrafa quebrada, aí já é outra história. Aí é outra história. Aí não adianta birimbolar. Mas não vamos para essa seara. Vamos falar da história. Claro, né? O que eu acho Professor, legal, algum ponto mais relevante tu acha que deveria para colocar aqui para a galera aproveitar? Eu acho legal o seguinte. O Carlos Gracie e o Hélio Gracie fizeram um trabalho fantástico dentro da família deles e dentro da comunidade deles no Rio de Janeiro. E assim ficou praticamente até 1993. Existiam alguns focos de jiu-jitsu pelo Brasil,
São Paulo, em Minas. Na minha época de São Paulo, só tinham 3 academias nos anos 80 em São Paulo. 3. Não tinha mais que isso. Tá? E o negócio do jiu-jitsu era no Rio, cara. E ficou assim. Até o Rorion Gracie botar o jiu-jitsu no mundo, através do UFC. Aí explodiu. Entendeu? Então, numa escala de importância,